Sim, meu amor. Vamos esperar aqui o João. Aprendi. Bora lá, gente. Vamos continuar aqui. O João vai contar o que ele come. Pronto, voltamos. Ó, Já a cá Lucy, estamos outra vez. no comercial. Lucy está perguntando como pode começar na cetogênica. Eu estou com um workshop, fechando o workshop para maio agora. Quem quiser, me manda um direct que eu estou fazendo inscrição, tá, gente? São 21 dias ensinando. Não é grupo de desafio, não, tá? Eu ensino a fazer. Tipo um workshop no Telegram. Façam isso que a Fernanda é um show de bola, como dizem no Brasil, não é? Então vamos lá. Como que você come? Aí vamos lá, você faz uma refeição gigante. E o que é esse negocinho de gema que você bate aí com nata? Como é que é isso? Gema, nata pode, ovo pode, É manteiga, como é um, que é? eu de vez em quando gosto de fazer. É um batido, portanto é um ovo batido com natas. Às vezes faço com fígado cru, às vezes faço sem. Com o fígado ele fica mais escuro e as pessoas acham, o que é que estás a comer? Isso parece aí uma coisa nojenta. Bom, na realidade não é, sabe muito bem. E acrescento sempre sal. Eu sou muito saleiro, Mas acrescento tem muito que ser, sal. né? Porque essa dieta, ela desincha. Tem que fazer isso mesmo. Tem que comer muito sal mesmo. Há, há, há abordagens diferentes, há carnívoros que não adicionam sal. Hum, sim, sim, há muitos carnívoros que não adicionam sal. Há carnívoros muito excêntricos, atenção. É que não são Isto muito da radicais, carnívora. né? Sim, sim. Para mim o sal é absolutamente essencial. Eu uso muito o caldo de osso, por exemplo, por causa dos eletrólitos, e não só, mas eu gosto muito de caldo de osso e utilizo muito. E bebo pelo dia, por exemplo, estou a beber água com sal. Eu gosto muito de beber água com sal. Ah, eu Habituei-me. também tomo. Eu aprendi, depois que eu li o livro The Salt Fix, eu É passei a ótimo, é tomar água com excelente. sal, porque eu percebi que eu tinha cãibra, eu sofri cãibra a vida inteira. E eu sempre Pois, sofri pois. hipertensão a vida inteira, a pressão de 10/6, 10, 9/5. E eu tinha falta de sal, Potássio, crônica. é. Sim. Agora não tem Eh, mais as- problema, não tem mais. Tomo minha É, água com sal é quase todo falta. dia. É hipocalémia. Hipocalémia, que é a falta de potássio, é mundial. Fernanda, é uma coisa que ao nível mundial a É, maioria das é, pessoas tem um déficit de potássio. Porquê? Porque depois também lhes é dito que ter os níveis de potássio muito elevado é mau. Eu posso falar da minha mãe? Posso? Assim claro! rapidamente. Eu não sei se a minha mãe está a ouvir, mas a minha mãe é insuficiente renal. E a minha mãe portanto, tem consultas periódicas com o nefrologista. E o nefrologista passa a vida a dizer à minha mãe: cuidado com o potássio, cuidado com o potássio, cuidado com o potássio. Ah, Pronto. conheço. Eu gostava. Pronto. A minha mãe é insuficiente renal e é resistente à insulina. É magrinha. É muito magrinha, mas é este o perigo. É este o perigo. As pessoas não se apercebem das coisas e eu, antes de se dar este problema da pandemia, eu estava lançado para ir com a minha mãe à consulta para falar com o nefrologista da minha mãe para lhe pedir explicações. E estou preparado, aliás, eu já disse isto à minha mãe, eu estou preparado para ir falar com o médico e dizer, ouça, peço imensa desculpa, o senhor é médico, eu não sou, mas o que o senhor está a fazer à minha mãe só vai prejudicar a sua saúde. Só vai prejudicar a saúde da minha mãe. A minha mãe tem muito medo da gordura, tem muito medo da proteína, que eu acho que é um tema que também é interessante falar. A relação entre os rins e a proteína. E portanto é complicado. Eu sofro muito com esta questão. Era só um pequeno à parte para falar sobre a minha mãe, porque É, tem muitos foi uma grupos, das né? inspirações. Inclusive, eu tenho um grupo de Telegram, eu montei um grupo de Telegram só de chat para bater papo com as pessoas, porque eu recebo muita pergunta aqui no direct, eu estou pedindo para as pessoas fazerem pergunta lá, porque aqui é muito ruim de responder lá, eu respondo uma vez, a pergunta vai para a resposta atende mais pessoas, né? E eu coloquei lá hoje um link de uma live com o doutor José Neto, com o doutor Victor Sorrentino. Depois você entra lá também nesse grupo, tá lá o link. Uhum. Mostra, ele vasculhou a evidência científica e provou que não existe nenhuma É evidência zero, científica que zero, relaciona zero. excesso de proteína à lesão renal. Isso não existe.
Assim, o Zero, que zero. lá é acima de 2,5 gramas de proteína por quilo do peso, que é um consumo absurdo, que a gente não consegue fazer se não suplementar. A gente não consegue comer esse tanto de proteína. Geralmente, você deve conseguir. Mas isso só lesiona em uma pequena percentagem de pessoas que já tenham lesão renal. Sim, 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 sim. É questionável. Ainda fala aí, Sim, fala sim, isso sim, sim, lá. sim. E É um mito, apresenta é um mito. É verdade, é saudável. verdade. É muito comum as pessoas, é muito comum as pessoas falarem deste tema, que é o impacto da proteína animal na função renal. E a forma como afeta, portanto, os glomérulos, que são os nossos filtros nos rins. A verdade é que a proteína estressa o rim. Vamos chamar as coisas como elas são. A proteína estressa o rim porque tem que excretar o nitrogênio. O nitrogênio não é, nós não precisamos dele, portanto, tudo o que sai, os azotados, como dizem alguns, eu gosto de dizer nitrogênio, é mais fixe. Nós temos que deitar fora o nitrogênio. Portanto, ele sai no xixi. Mas se os nossos rins não fossem capazes de filtrar, então nós teríamos problemas sérios. O stress que a proteína causa ao normal. O É igual stress que o excesso de insulina provoca nos rins, o excesso de insulina, a hiperinsulinémia, a forma como afeta a pressão renal é muito mais grave por causa da aldosterona, que é o que faz exato. reter água e sal, que é o que Isso. faz reter a água e o sal. Portanto, é isso que faz aumentar a tensão. As pessoas nem sequer sabem o que é hipertensão. Ai, tu és hipertenso. Epá, caramba, agora, olha, vou morrer. Não, não vais morrer. A hipertensão tem cura, meus amigos. As pessoas não querem ouvir isto, porque a hipertensão é curável. Hã? Gente, um monte de gente que fez meus workshops largaram o medicamento de hipertensão. Em coisa de menos de um mês, só de diminuir o carboidrato. Espetáculo, espetáculo, Porque você tira o espetáculo. carboidrato, é assim, o corpo, a insulina, sobe a aldosterona que segura o sódio nos rins. Aí, como tem sódio no rim, o corpo, pela homeostase, que é o equilíbrio de sal e Isso, água, isso. aumenta a água na corrente sanguínea, aí você tem hipertensão. Por isso que no quarto dia Exato. cetogênica você faz um monte de xixi e a sua pressão vai no pé. Porque você tirou. Exatamente, é verdade, é verdade. Disseste uma coisa, disseste muito bem. Porquê? Porque Prova, nós low carb, gente. é uma prova que eu acho que é muito engraçada e nós todos que somos low carb, nós podemos nos chamar uns aos outros de desperdiçadores de sal. Nós somos uns desperdiçadores de sal, O porque não livro fazemos do retenção. fala isso, que a gente é um desperdiçador de sal. É por isso que eu estou falando para quem tem um estilo de vida cetogênico, como que eu tenho. Não é que você tem que todo dia, indiscriminadamente, tomar sal. Não é, mas você tem que ficar atento ao seu sal. Porque se você sentir Exato. que está sem sal, você tem que se conhecer, se observar. Sentiu que está sem sal, está com hipotensão, mãos muito frias, está tendo cãibra, está sem energia, sem Isso, motivo. isso, Experimenta tomar um pouco de sal e água. isso. Muitas vezes só isso resolve o Exatamente. problema. Há várias formas de nós desmineralizarmos o corpo e uma delas, por exemplo, é o consumo do café. Eu digo isto com muita pena porque eu gosto de café, mas o consumo de café excessivo contribui para a desmineralização do magnésio, por exemplo. Nós podemos falar destas coisas giras que é existem simbioses no corpo. Por exemplo, a hemoglobina não precisa só de ferro. Nós temos que pensar as coisas como um todo. O corpo não precisa só de X para obter Y. Está tudo ligado. E chamaste bem a atenção da questão da desmineralização, porque eu acho que existe um mito que tem que ser desvendado na low carb, que é a questão do consumo da água. Eu vejo gente a encher-se de água como se o mundo fosse acabar. Bebem 1,5 litro, bebem 2 litros, bebem 3 litros. Isso é um disparate. Isso é um disparate. Porquê? Porque o que é que nós vamos fazer a tanta água? Mais xixi? Ok. Mas se eu vou Vai deitar tirar xixi fora, muita coisa, né? O preciso de objetivo é você manter repor no o líquido, não corpo. é para você ficar lavando o rim toda hora, né? Isso aí Exato. realmente não é bom, não. Eu já vi uma pessoa ir parar no hospital de hiponatremia, que é falta de sódio, tanto líquido, ela tomou Falta de 3 litros sódio. de água.
é muito complicado, porque as pessoas passam a vida a ouvir que o sal faz mal. Ai, o sal causa hipertensão, o sal aumenta a pressão arterial e não sei o quê. É muito complicado. Nós temos que lutar em várias frentes, não é? Porque Não, vai. Deixa eu pedir para a gente nós falar estamos de outra coisa. constantemente a levar com... É. O próximo Força, força. Vamos explicar. A gente já entendeu o que ele come, né? Você come gorduras animais, né? Manteiga, banha, ovos, tudo que é de origem animal, ovos. Tem. Muitos Estão ovos. pedindo aqui a Eli está pedindo para falar um pouco do magnésio e do kefir. Iogurte também, muitos carnívoros são bem radicais, né? Mas outros fermentados. Eu vou ser muito franco. Aliás, eu vou fazer jus ao meu apelido e vou dizer o seguinte. Eu gosto de iogurte, ok? Eu adoro iogurte. E os fermentados têm, de facto, essa vantagem de nos trazerem para o intestino uma série de seres vivos que nós precisamos e que nos dão jeito. Mas nós, na realidade, não precisamos. Nós queremos é comer de vez em quando esses produtos maravilhosos. Eu adoro kefir, atenção. A minha mulher é russa, ela adora kefir. O kefir é muito consumido na Rússia. Mas nós, na realidade, não precisamos. Eu acho que é preciso separar aqui a questão que é, por exemplo, o queijo, o iogurte. São coisas que eu posso consumir e gosto de consumir e consumo de vez em quando, mas não faz parte. É o mínimo. É o mínimo. É isso que é importante entender, gente. O que alimenta na dieta é a proteína animal, são as vísceras, é o tutano do osso. Os vegetais, agora vamos falar da minha parte da cetogênica. Os vegetais, força. A parte de micronutrientes, a parte de sais minerais, que os verdes escuros, então, tem mais ainda. Então, é uma composição que na cetogênica a gente tem uma dieta muito baseada na proteína animal, né? Por isso que muita gente acaba fazendo uma cetocarnívora. O que é isso? É uma dieta que tem uma base ainda um pouco maior carnívora. Então, a minha base é cetocarnívora, porque eu me senti muito bem com isso. Como eu vim de um passado de resistência à insulina, para mim, a cetocarnívora, ela me calhou bem, porque ela tem um índice glicêmico muito baixo, quase não como carboidrato. Então, de manhã, quando eu como o pequeno almoço, são ovos, né, com um pouquinho de queijo, um café, às vezes com um pouquinho de nata. No meu almoço, é sempre planta e bicho, é uma carne com vegetais. Tem dias que eu como mais carne, tem dia que eu... Agora eu passo dias mais carnívoros, né? Mas geralmente, assim, é planta e bicho no almoço, no jantar, planta e bicho e tal. Aí, o que é interessante? Essa é a cetocarnívora. Eu entro, claro, com um pouquinho de abacate de sobremesa. De vez em quando, frutos vermelhos não como muito, porque os frutos vermelhos é muito... Bacon vegetal, não é? É vegetal. E ele faz querer mais. É difícil comer um pouquinho só de morango. Então, eu evito comer frutos vermelhos. Agora, a questão é a seguinte. Quando eu sinto que o meu apetite começou a sair do controle, ou porque eu estou no período pré-menstrual, que a gente tem um aumento da resistência à insulina, e a gente a mulher fica com mais vontade de comer carboidrato, é normal. Então, nesses dias que eu estou com a fome mais desequilibrada, eu procuro migrar para fazer dias mais carnívoros. Então, são dias que eu evito comer morango, que eu evito comer vegetal, e eu aumento a gordura. Porque lembra que o vegetal é um carboidrato cetogênico, né? São os hidratos da cetogênica, que são os vegetais. Então, ou você tem energia disso, ou você tem energia da gordura. Na verdade, a gente usa as duas fontes de energia, a gordura com o carboidrato dos vegetais, né? Então, nesses dias mais difíceis, que eu acesso mais a carnívora, eu capricho mais na gordura, porque eu tirei a energia dos vegetais, né? Então, quando eu faço isso, eu consigo voltar o meu apetite lá para o pé de novo, mesmo estando menstruada. Isso é maravilhoso. Você manipula de acordo com as suas sensações, você usa a carnívora ao seu favor. Você não precisa fazer carnívora. Biohacker. É isso. Isso é ótimo. Essa flexibilidade e portanto, a noção realística de que o teu corpo vai reagir desta forma ou daquela forma, isso é um poder muito grande. Nós termos esse controle sobre o nosso corpo. Eu acho ótimo tu fazeres isso. Eu devo dizer que, apesar de eu ser carnívoro, eu costumo dizer, eu não quero que as pessoas fiquem com a ideia errada. Eu não digo que a carnívora seja a dieta que toda a gente deve fazer. Existe uma resposta muito individual. E eu costumo dizer que a verdadeira roda dos alimentos, ou a pirâmide alimentar, é a low carb. Quando eu falo com a minha mulher sobre como é que nós vamos alimentar o nosso bebê,
nós chegamos à conclusão, e é um compromisso de ambos, nós chegamos à conclusão que a low carb é o ponto de partida. Eu acho que é importante nós dizermos isto. Daí para mais. Exato. Quer dizer, o controle dos hidratos. Portanto, nós não somos, mais uma vez, não somos contra os hidratos, nós somos contra o consumo excessivo dos hidratos. Porque a cetogénica tem, como sabemos, propriedades terapêuticas fantásticas. Há casos de autismo que são tratados com cetogénica muito acentuada, de 80-20, 90-10. E, portanto, a própria Alzheimer. Podíamos falar disso agora, não sei se... Mas pronto, diabetes tipo 3, não é? A resistência à insulina no cérebro. Há casos inacreditáveis de pessoas que passaram a fazer dieta cetogénica e conseguiram recuperação cognitiva. É impressionante. É rápido, né? Rápido. Há tanta coisa para falar que eu perco-me um bocadinho. Sabe o que eu queria falar do intestino? Olha só. Eu coloquei no meu grupo do Telegram hoje, agora há pouco, um podcast daquele Dr. Victor Azini. O Victor Azini é um médico no Brasil que também é carnívoro, né? Ele faz a carnívora. E ele levou lá uma médica gastroenterologista muito interessante, fez uma entrevista com ela, e ela fala até assim, que de partida a dieta que ela considera, que é considerada a melhor, é a dieta, a que é mediterrânica, né? Que a dieta mediterrânica que também tem grãos, mas tem de tudo. Isso partindo da pessoa que é saudável, que pode comer de tudo e tal. Mas ela disse que em casos de desbiose, quando ela tenta vários protocolos e nada dá certo, que a carnívora sempre dá certo. Que as pessoas estão triunfando na carnívora. Embora ela tenha falado... Por que será? Por que será? Que eles ainda não sabem, porque não tem pesquisa. Porque a gente falou outro dia, não tem pesquisa, né? A gente ainda não sabe. Pois, é verdade. Não sabe onde que isso vai levar no longo prazo, como é que vai ficar a microbiota intestinal no longo prazo. É só o tempo para dizer, isso aí ninguém sabe, né? Mas é especulativo, é especulativo. Não existem estudos, não existem estudos de longo prazo. Estudos, atenção, já que estamos a falar de estudos. Isso, vamos falar de estudos. Hoje em dia falar de estudos é muito complicado, mas pegando na carnívora, não existem estudos suficientemente fortes ainda para dizer que a carnívora tem este efeito, etc. Há veteranos de 10, 15, 20 anos que fazem, portanto, a carnívora já há muitos anos e que têm relatos inacreditáveis. Mas, por exemplo, falámos aqui da questão do síndrome do cólon irritável. Eu nunca mais tive problemas digestivos. Eu nunca mais tive problemas digestivos, Fernanda. Eu tinha bastantes. E eram diários. Eram diários. A questão dos gases também, o inchaço abdominal. Isso tudo são sintomas de que nós estamos a magoar o nosso intestino. Porque não é normal, perdoem-me aqui a analogia, não é normal nós passarmos a vida a fazer música com... Não é? Não é normal. Não, a gente não tem gases. Eu vejo na cetogênica, não tem gás nenhum. Quando eu como, por exemplo, uma couve-flor, aí eu fico um pouquinho estufada, mas é pouco, é vindo. Não vou exagerar muito. Sim. Hoje, com certeza. Nenhum. Agora imagina a carnívora. Imagina a carnívora. Há uma coisa interessante. Ainda falando no tema do intestino, que eu acho que é um tema fortíssimo. Sem dúvida. É muito forte. É muito forte. A dieta carnívora é a verdadeira dieta eliminatória. A dieta de eliminação. Ok? Porque depois das pessoas falam, mas você fica 4 ou 5 ou 6 dias sem ir à casa de banho, sem fazer cocó. Peraí que eu vou pegar minha cachorra. Vem cá, Estamos de quarentena, é assim. Life happens. É mesmo assim. Mas eu vou falando, pronto. Oi, teu giro. Olá. Olá, teu giro. Tu também queres ver o teu amigo de 4 patas? Olha. Pronto. Olha ali. Olha. Eu sou louco por este cão. Você tira tudo que incomoda o intestino. Mas espera, querido, desculpa. Fibra, antinutrientes, oxalatos. Sim. É verdade, não há, por exemplo, não há antinutrientes, ou não há praticamente antinutrientes, porque a microbiota de um carnívoro
é de veras diferente da microbiota de uma pessoa que come vegetais, porque, vamos lá ver, os vegetais, os micróbios, as bactérias que estão no intestino, eles estão lá porque existe uma simbiose, é uma relação de tu ganhas, eu ganho. Eles alimentam-se daquilo que nós lhes damos e eles, em troca, digerem parcialmente alguns dos nutrientes que estão bloqueados pela presença de antinutrientes. E eu acho que isto é muito importante perceber. A carnívora é uma dieta eliminatória porque não existe... A microbiota a macrobiota é muito diferente. Já estou aqui a confundir coisas porque recebi aqui um aviso de bateria fraca. Peço desculpa. Mas pronto, basicamente é isso. É ótimo nós termos o nosso intestino vazio. É tão bom. É ótimo. E, portanto, não confundir falta de evacuação, não é? Não confundir com obstipação ou com constipação intestinal, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não vou à casa de banho porque eu não tenho nada para deitar fora. Não há desperdício de nutrientes. Resíduo, né? É muito menos resíduo do que numa dieta tradicional, mesmo muito menos do que na dieta cetogênica, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante, que nessa entrevista, lá nesse podcast com o Dr. Vitor Azini, essa doutora, ela fala, da Denise de Carvalho, ela fala que está chovendo de casos de pessoas veganas, que são os maiores, o maior volume de gente que chega com desbiose são os veganos, por causa dos vegetais. Não é industrializado, são os vegetais. Excesso de muito vegetais. Complicado. Sim. Esse tema é perigoso. O tema é um tema complicado. Para tratar de desbiose, de tirar vários alimentos que são os mais complicados. Sim. Mas há muitos casos de veganos que viram carnívoros, atenção. Então, que acabam virando carnívoros. Mas assim, a pessoa antes de chegar até o carnivorismo, às vezes não querem também, né? Ela tira alguns alimentos. Então, por exemplo, tira até o xilitol, que fermenta muito, né? Tem um rolo de xilitol em casa, já joguei fora, não dá certo não. Aí tira as solanáceas, que são os alimentos que tem, tipo berinjela, né? Que tem uma substância que são nightshades, que fermenta, que faz mal, que irrita o intestino e tal. Então, em vez de você... O tomate também é. Tomate, nossa, e é um monte de vegetal que tem esse... Aí ela fala que tem que cozinhar no vapor, que são todos vegetais, que tem que tirar o laticínio, tira isso, tira aquilo. Então, tem casca, né? Por exemplo, amêndoa, que tem a pelinha da amêndoa, que tem os nutrientes. Então, você tem que sair catando um monte de coisa para tirar. É o que você falou, às vezes eliminar tudo é mais prático. Então, por exemplo, a pessoa que não tem grana, sim. nutricionista e fazer um acompanhamento tão né, profundo desse. Exato. A pessoa faz uma carnívora bem feita, com vísceras, que acho que carnívora tem que ter víscera, né, o João? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu sou defensor da ingestão de vísceras, porque é uma espécie de um complemento vitamínico. Eu sou cetogênico, eu sempre sempre peço para comer víscera. Sim. O fígado, por exemplo, para mim, na minha opinião, eu sou muito fã de fígado. Eu gosto muito do fígado e tenho uma relação especial com o fígado. Eu costumo dizer que é o melhor multivitamínico que existe. Então, a gente quase não tem que suplementar. Essa cultura de suplemento, eu tenho uma antipatia profunda disso. E tem vitamina C? Por exemplo. Não deixa demais, né? Tem vitamina C, né? Então, assim... Esse também é um tema, é uma das perguntas que me fazem mais. Você que concorre com a sim. Você não come glicose, você não precisa comer vitamina C. Não. Então, assim, em vez de você ir no nutricionista para ficar pensando as coisas que você vai ter que parar de comer, você tira a categoria inteira e você sara quase da noite pro dia, em uma semana. Sabe o que ela falou? Ela disse que em 5 dias a microbiota já muda. Sim. Pois, fala-se em 3, 5, depende, não é? Por exemplo, para um carnívoro, 3 dias chega perfeitamente para fazer o reset à microbiota. E quando você tira, diminui muito os hidratos, no caso a carnívoro, você vai despencar os hidratos, você vai baixar muito a sua insulina. E a insulina alta é outra questão que aumenta a inflamação. Glicose alta aumenta a inflamação. Então, quando você muda de uma dieta que você está com desbiose, está com vários problemas, e você muda para carnívora, você corrige tudo de uma vez.
você corrige essas substâncias dos vegetais que estão te causando desbiose, você tira Sim, a sim, sim. insulina alta, tira a glicose alta, que são elementos inflamatórios. E eu entrei, para a gente poder fazer aqui essa entrevista, eu entrei em vários grupos de carnívoro, até que foi o João que me indicou, e eu me comuniquei com várias pessoas dos Estados Unidos, principalmente tem muita gente nos Estados Unidos, né, que faz a carnívora. Sim, sim, sim. E eu pude ver, como a gente não tem pesquisa, né, a gente tem que recorrer a esses casos anedóticos, que é o relato de Evidência casos. anedótica, exato, exato. É isso que a gente tem de instrumentos hoje. Informação é coisa empírica, né? E eu fiquei muito impressionada de ver como que as pessoas têm uma melhora em todos os aspectos da saúde na carnívora. A gente não sabe daqui a 20 anos como é que isso vai estar. Isso aí só o tempo vai dizer. Né? Estou falando do hoje. Isso aí Exato, exatamente. que a gente tem, que é inquestionável, é como que as pessoas estão, quem faz direitinho, está triunfando. Essa mensagem que tu estás a passar, eu acho que é muito positiva e eu acho que é o início de tudo, que é a pessoa ter essa capacidade de questionar, pesquisar e reaprender. Porque, atrás, né? porque está tudo errado, está tudo errado. A gente olha à volta e a gente vê que as pessoas seguem as recomendações e está tudo errado. Está tudo errado, mas nós é que somos do contra, pronto. Lá estás tu, João, lá estás tu, Fernanda. Então, Há muita. eu acho assim, que as pessoas têm que ter humildade. Eu acho que a humildade é pai e mãe da sabedoria, né? A gente tem Estamos sempre a aprender, estamos sempre a aprender, exatamente. Estamos sempre a aprender. Essas pessoas, é igual essa médica falou, essa da entrevista, a doutora Denise. A gente não sabe daqui a 5 anos se vai ser um problema daqui a 10 anos, mas assim, hoje, você já tem elementos interessantes para você ir correr atrás e pesquisar como é que é isso, né? Então, eu acho que sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu acho que a pessoa tem que ter um espírito científico, um espírito de aventura muito grande, porque em verdade por este caminho fazer uma dieta carnívora não é coisa pouca, não é uma coisa. Eu não estou a valorizar a minha capacidade intelectual por ter descoberto e por faço. Não, eu estou a dizer de uma forma muito humilde que eu acho que é necessário nós percebermos que se as diretrizes estão erradas e se eu continuo doente e tenho que fazer dieta e sacrificar-me e continuo a ter problemas de saúde por resolver e depois vou tomar medicamentos por cima, nós temos que perceber que isto ultrapassa a comida. Isto é quase, e não é só quase, é mesmo, é económico e é político. Exatamente. Exatamente. Não faz sentido nós dizermos que temos que deixar de comer proteína animal quando nós precisamos dela, não faz sentido nenhum. Então, para que esta propaganda vegan? Nós estamos rodeados de propaganda vegan. Para quê? Mas pronto, eu prometi que não ia falar sobre este tema, eu peço desculpa. É porque é muito complicado, é muito complicado. E não vale a pena, não é isso que a gente... Sim, não vale a pena. Eu queria só deixar uma recomendação. Eu estive aqui a ler e eu acho que há muitas pessoas que fazem esta pergunta objetiva, que é em relação à questão do peso, a questão de, ok, mas espera aí, tanta conversa sobre a carne, mas será que eu posso perder peso com a carnívora? Pode, mas não deve ser esse o foco. O foco deve ser curar o corpo e depois, naturalmente, o peso do corpo, ele vem. Porque dieta carnívora é sobretudo uma dieta, como já disse aqui muito bem a Fernanda, uma dieta eliminatória, mas é sobretudo uma dieta que é de recomposição corporal. Nós estamos a esvaziar-nos de insulina. As dietas low carb e cetogénicas são dietas de diminuição de insulina e são ótimas. Mas a dieta carnívora é uma dieta de esvaziamento, de vazar a insulina. E se nós conseguirmos fazer o hacking, se nós conseguirmos manipular a insulina, nós conseguimos manipular tanta coisa no nosso corpo e desbloqueamos um potencial imenso, a nível cognitivo, a nível físico, a nível sexual. Eu não tenho problemas em dizer isto. Porque nós estamos muito mais alinhados com os princípios básicos de uma alimentação natural para o ser humano. Sem inflamação crónica, sem patologias que são, que são facilmente, que desaparecem com facilidade. Porque nós vivemos rodeados de pessoas que estão doentes e a gente olha para
para a doença deles e a gente percebe que elas têm todas uma coisa em comum. Todas as doenças não infecciosas, crónicas, eles têm uma ligação com a insulina, com a hiperinsulinémia. É isso mesmo. Diz... Você mede essas cetonas, não? De vez em quando. Não tenho paciência e não gosto de me picar, mas de vez em quando, sim. Então deixa eu perguntar agora uma pergunta minha aqui, queria fazer uma pergunta minha. Tem uma discussão na cetogênica de que se você comer um pouco a mais de proteína, você sim. E eu li um dia um post de um cara que você me indicou o grupo, eu não vou lembrar agora o nome dele, é um cara, um americano. E ele faz um post com vários slides, assim, em inglês, cheio de gráfico, e eu sou fanática, porque lá tentando entender, lendo tudo. Acho que sei qual é o post, sim. Eu mandei, que eu comentei com você, e eu achei bárbaro, sim. Ele fala o que eu sempre pensei. Não importa se você vai ter uma cetose menor, porque você vai comer mais proteína. Porque você vai ter mais nutrição. Porque você vai ter melhor composição corporal. Porque você vai ter mais saúde. Fernanda, deixas-me só ir buscar o carregador. Dá-me só um segundo, desculpa. Desculpa lá. Não tem problema. Desculpa. Não falando aqui sobre isso, pessoal, aqui. E não aumentar a glicose sanguínea. O que acontece? A cetogênica lá na pauta aí, um pouquinho que se aumenta de proteína, vira glicose, e para algumas pessoas vira mais que para outras, que tem aí nuances de acordo com o que a pessoa... Está me ouvindo? Está conseguindo ouvir? Agora sim. Porque tem gente que... Espero que isto se aguente, ok. Conseguiu ligar? Diz, desculpa. Eu estou dizendo que tem gente que come um pouquinho mais de proteína e aquilo já é o suficiente para elevar um pouco. E assim, eu sou contra isso. Fala isso. Para que se preocupar se a sua cetose vai ser 1,0 milimol ou vai ser 0,7 milimoles? Pô, e daí? Né? As pessoas ficam... Isso que tu estás a dizer eu constato isso diariamente. As pessoas têm, mesmo no universo da low carb e da carnívora e da cetogénica, existem lugares comuns e as pessoas têm medos ou receios que são comuns. E um dos receios no universo da cetocarnívora, um dos receios é essa questão da cetose. As pessoas ficam obcecadas com a questão da cetose. Ora bem, eu vou medir as minhas cetonas e se eu me picar no dedo, o que é que aquele número que me aparece no glucómetro, o que é que aquele número me diz? Diz muito pouco. Mas uma coisa eu posso dizer, a cetoadaptação não se resume a medir as cetonas, ok? Exatamente. A cetoadaptação ultrapassa isso. É porque se você usa, por exemplo, eu sou uma super fat burner, eu sei que eu emagreço de um dia para o outro, e a minha cetose é baixa, porque eu uso pra caramba a minha cetona. Eu uso muito. Exato. Exatamente. O que é que me interessa? Exato. Não me interessa nada. Não me interessa nada não me interessa muito ter as cetonas altas. Porque é que eu não preciso ter as cetonas altas? Eu não estou a fazer um tratamento. Por exemplo, sei de vários casos de pessoas que com cancros que entraram na cetogénica. Falando dessa nutricional. Claro. Mas a terapia. Exatamente. Inclusive, a terapia. Precisamente. Tem o pior perfil nutricional da dieta. Ela não bate o macroproteína dela nem de longe. Ela come pior para poder ter corpo cetônico. É diferente. É o contrário. Pois. A gente prioriza a nutrição. Sim, tá? Exatamente. A cetose nutricional, se é a partir de 0,5, se vai até 1,1, eu estou-me nas tintas, sinceramente, eu acho que é bom nós aprendermos a relaxar em relação à necessidade de nos guiarmos por um número. Ora bem, diz aqui que é 1,1, 1,1 é bom ou é mau? É bom ou é mau? Calma, muita calma. Porque, obviamente, todos nós temos as nossas lutas. Quem quer perder peso, perder peso é um processo muito mental.
E nós queremos saber ao máximo, tentar perceber como é que nós podemos transformar o nosso corpo numa máquina de transformar gordura. E eu, quando é para perder peso, o que eu costumo dizer é o seguinte. Prestem atenção, porque isto é relativamente simples. É assim, perder peso é uma combinação de fazer um déficit energético, não calórico, atenção, um déficit energético e um equilíbrio hormonal. A carnívora é boa para emagrecer porque nos estabiliza e muito a glicémia. Ora, se nós temos uma glicémia muito controladinha, é sinal que temos uma insulina basal baixa e então estamos desinflamados, estamos a queimar gordura. Porque com a falta de hidratos, nós queimamos gordura, mas a gordura não se queima assim. A gordura não arde. Nós não podemos imaginar, olha tu, epá, estou a perder gordura, olha a gordura aparecer. Não é assim que acontece. É preciso dar tempo ao tempo, o corpo precisa de se curar antes de mais. E por isso, quando é para perder peso, eu acho que é preciso ter uma dose de paciência extra. A carnívora é muito boa para perder peso, mas eu vou contar o caso da minha adaptação. Eu, nos primeiros 6, 8 meses que fiz a carnívora, eu ganhei 8 quilos. 8 quilos. Não é comum isso, viu? E eu perdi 10. Depois, num ano depois, perdi 10. A comer o mesmo. A comer mais de 3.000 calorias, fui perdendo peso. Porquê? Porque as minhas hormonas estavam assim, altas, altas, altas. O colesterol bem alto. O meu colesterol, a curva do meu colesterol ao longo de um ano, parece mesmo, graficamente até interessante porque sobe, 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 sobe. E depois, à medida que começa a descer, eu vejo, ok, passou um ano. Eu precisei de um ano para estabilizar as minhas hormonas. Portanto, malta, se querem perder peso com a carnívora, tenham, acima de tudo, paciência. Até Porque o corpo precisa de tempo. E se você, no caso, a gente tem um histórico sobre essa questão, que eu perguntei para você, questão hormonal das mulheres, né? Que a gente for ver no Brasil, uma pessoa que diz que foi carnívoro e atrapalhou os hormônios, mas isso não é o comum. É porque, de repente, a pessoa fica uma carnívora low fat. Pode fazer Pois. o que acontece? É assim, eu agora vou falar de pessoas que conheço que experimentaram fazer isso. E eu posso falar de um caso específico, de um grande amigo meu que, sem saber, também é um biohacker, que ele fez uma experiência de carnívora low fat. Mas ele faz experiências com tudo e mais alguma coisa. Ele é uma pessoa que passa a vida a fazer experiências e eu admiro essa sua capacidade de fazer experiências. E ele fez essa low fat. E ele conseguiu baixar o percentual de gordura corporal. Ele baixou. Mas ele próprio percebeu, já sabendo isto, obviamente, que é uma pessoa com muita sabedoria, ele próprio sabia que tinha que fazer dias de high fat. Ele fazia... Pronto. Ou seja, ele ciclava, ele fazia ciclos de low fat, que faz todo o sentido, porque no fundo, se nós queremos perder gordura, nós temos que ser lógicos e perceber que temos que nos livrar da gordura que temos em nós. Temos que fazer algum déficit de gordura. Pronto. Exatamente. Exatamente. Né? Não é para fazer Mas não deve ser muito acentuado, porque nós precisamos da gordura, nós precisamos, há muitas vitaminas e muitas enzimas e hormonas que estão dependentes da gordura. E se nós lhes retiramos isso, vai criar um desequilíbrio que eu acho que é desnecessário. Não falta de vegetais. Falta de gordura. É onde muita gente falha na low carb. Como já dissemos aqui, tem graça até. As pessoas têm medo da gordura. Mesmo a malta da low carb continua a ter medo da gordura. Eu tenho ainda hoje, 2 anos depois de estar mais de 2 anos a fazer a carnívora, eu ainda vou, quando vou ao frigorífico e quando tiro a manteigueira, eu olho para a manteiga e penso assim, tiro com 1 centímetro ou tiro com 2? Eu ainda tenho receio, é normal, porque isto é um processo mental. É um processo mental. Nós passámos muitos anos a ouvir dizer que a gordura engorda, mas de facto são palavras iguais. É uma coincidência infeliz, porque eu comer mais gordura não significa que vai engordar. Com certeza, com certeza. Mas é isso, João. Nossa, já vamos terminar, já está tarde. A falta de gordura. Sim.
Ah, sim, a Meat Bases, só uma última resposta que eu vou dar aqui para a Meat Bases, falando da questão do cálculo da vesícula. Vesícula, a gente calcula a vesícula é dieta low fat, que o fígado produz a bile e fica acumulando aquilo lá na vesícula e vai ressecando porque não usa, né? Porque aquilo é estimulado pela insulina, aí na hora que chega a comida no estômago não tem É isso mesmo. a bile ser usada, aí vai acumulando e vai formando cálculo. Então, é dieta low fat que dá cálculo na vesícula, né? Não é excesso de gordura, ao contrário. Tanto que tratamento Exatamente. steatose hepática, que é para a gente limpar o fígado, você come gordura, que a cetogênica é maravilhosa para limpar o fígado de steatose hepática, né? É verdade. Isso que tu estás a dizer é muito importante. Ouçam o que a Fernanda está a dizer. Se vocês têm a vesícula preguiçosa, vocês precisam é de gordura, não é de tirar a gordura. Agora, depois que você perdeu a vesícula, já tirou, aí você tem que moderar a gordura. A pessoa que vai calcular ali o que cai bem para ela, porque ela já perdeu um órgão que armazenava a bile, né? Então é só para pontuar. É um esforço hepático maior, mas é possível fazer uma dieta muito rica em gordura sem vesícula, perfeitamente. Dá para fazer com gordura. Às vezes tem que cair só um pouco, não precisa cair demais a gordura, não. Sim, sim, sim. Fica com o fígado mais ocupado, mas não tem problema nenhum. Você vai regulando. O organismo regula, de acordo com a dieta, ele vai regulando, vai fazendo on demand, né? A liberação de. Exato. Né? O fígado é um órgão fantástico. O João, ele é craque para ajudar você, quem quer começar a carnívora. É uma estratégia simples demais, que você precisa só de um pontapé inicial e você liga para ele vai dar um pontapé aqui na sua bunda e você começa. Chama ele ajuda. Fernanda, olha, obrigado por esta oportunidade. Foi ótimo, gostei imenso deste bocadinho e obrigado. Eu que agradeço, viu? Agradeço mesmo, João. Ele a gente, nessa comunidade, a gente depende de pessoas que tenham esse esforço pessoal de correr atrás da informação, especialmente na carnívora, que a gente depende dessa experiência mesmo, da vivência empírica das pessoas, e o João é essa pessoa. Quem tem vontade de começar a estratégia aí, é uma boa, chama ele para conversar. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência, pela presença. Obrigado. Aí. Mais para frente a gente faz outra, a gente pega um tema aí, desenvolve. Sim. Acho que é ótimo, acho que sim. Muito prazer. Obrigado e beijinhos a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Deixa salvo, tá? Tchau, tchau. Tá bem.